Se você está me acompanhando hoje, você me conhece como psicóloga, mas você não sabe que eu já fiz curso de aeromoça e eu desisti desse sonho. E aí você vai entender o porquê como que a psicologia entrou na minha vida. Mas para vocês me conhecerem um pouco mais também, entenderem que algumas pessoas sabem que eu fiz curso de aeromoça, a galera do Instagram já sabe, e vocês não sabem, mas eu quero ficar mais próxima de vocês, então eu quero contar um pouco mais da minha vida, sobre vocês, mas qualquer coisa pode perguntar aqui também que eu respondo nos comentários, tá? A ideia é que eu fique mais próxima de vocês. Meu canal agora é trazer mais conteúdos, tanto da Amanda psicóloga, mas da Amanda pessoa também. Então acho que eu vou tentar intercalar uma rotina com conteúdo mais específico de educação para vocês mesmos, assim como eu fiz do sono e outros, da psicologia clínica, as minhas experiências, mas também um pouco da Amanda, de documentar a minha própria construção e reconstrução como pessoa, de coisas que eu quero fazer e construir. Então vocês fazem parte disso. Então eu vou documentar aqui e falar um pouco mais sobre mim também para vocês me conhecerem e eu me reconhecer. Enfim, de ter como guardado aqui. Mas enfim, vamos lá. Bom, por que eu decidi primeiro ser aeromoça, né? Eu fiz, hoje estamos em 2026, né? Eu fiz curso de aeromoça em 2019. Por que que aconteceu? Gente, a minha história com a psicologia é uma história muito antiga. Eu já fui em vários psicólogos quando eu era criança, porque eu era uma pessoa muito agressiva. Eu era uma criança muito agressiva. Eu batia em professor, eu jogava lápis, caco de lápis, já joguei mesa nos alunos, eu brigava com os alunos todos os dias, eu batia nas pessoas, tinha briga na escola, naquela época tinha muita briga na escola. E aí eu lembro que me chamavam, sempre, vou chamar a Amanda, vamos chamar a Amanda, vamos chamar a Amanda, que a Amanda vai bater nessa menina. Toda vez eu tava enfiada em briga, gente, na escola, sempre. Aquele grupinho de meninas querendo bater nas outras, era sempre eu lá. Tinha um namoradinho naquela época de fundamental, gente. Nossa, batia nele, batia em todo mundo. Já fui várias vezes pra diretoria por conta disso. Não dá pra perceber. Toda vez que eu conto essa história, a galera não acredita, mas eu fui muito assim, gente. Eu era muito agressiva no nível, assim, extremo. Eu bati em todo mundo mesmo. Tinha muita briga, assim. Eu já fui até expulsa da Topic, gente, da van, porque eu ficava brigando com as meninas da van, querendo jogar da janela. É uma coisa bem bizarra, né? Parando pra pensar, né? Mas, enfim. É um pouco da minha história. E aí, eu era uma criança muito agressiva nesse sentido, e eu fui crescendo e tudo mais, enfim, fui parando um pouco de ser agressiva, né? Minha mãe, então, resolveu me enfiar nesse psicólogo. Odiei a experiência, né? Confesso que eu odiei, não me ajudou em nada, contava tudo pros meus pais, eu não entendia muito bem, nem sei se aquilo era terapia de verdade ou não, que caralho era aquilo, se era psicólogo de verdade ou não, mas eu odiei a experiência, eu me senti muito intimidada, muito mal. Eu falei que eu nunca mais ia fazer aquilo na minha vida. Aí eu virei adolescente, também fui pra uma reflexoterapia, que na verdade nem é terapia de verdade. Então, ela contava tudo pro meu pai, eu tenho problemas com meu pai, e ela contava tudo pro meu pai. Tudo que eu falava dele, ele falava, que você tá falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí eu ficava, puta que pariu, não dá pra confiar em ninguém. Aí eu fiquei puta com a mulher, nunca mais quis voltar, porque não me ajudou em nada, eu só piorei. Na verdade, eu tava começando muito ansiosa. Isso foi meados de... Aí eu fiz bastante tempo ela até, que eu era obrigada a fazer, né? Porque melhorar meu comportamento. Então eu sempre fui muito reativa nesse sentido, eu tratava muito mal todo mundo, era muito estressada mesmo, gente. E aí, o que que acontece? Eu falei que eu não queria mais, e aí, enfim, no tempo de escola eu sofri muito bullying, eu era, no ensino médio, eu virei ao contrário, assim, não consegui me defender, eu não sei muito bem o que aconteceu, porque antes eu era uma pessoa tão agressiva, que aí na parte do ensino médio eu lembro que eu era muito tímida, eu tinha vergonha de apresentar trabalho, não consegui fazer muita amizade, assim, eu tenho meus amigos e tal, mas eu conversava com todo mundo, só que chegava para apresentar trabalho eu não conseguia, não me dava bem, não tirava nota boa, não estudava, conversava o dia inteiro, colava, enfim. Então eu me sentia muito burra, muito incapaz, sofria bullying, ter espinha na cara, enfim, várias coisas assim. Nesse sentido, falavam mal de mim, mentiam pra mim, muita coisa aconteceu nesse ensino médio, foi uma época horrível, eu tenho traumas, muitos traumas do ensino médio, ensino fundamental, assim, que eu trabalhei na terapia, e enfim. Então, 2018 foi o ano que eu formei no ensino médio, e aí eu decidi que tanto essa questão da escola, dessa vivência que eu acreditava que eu era burra, toda vez que eu falava com alguém, eu queria ser psicóloga, porque, não sei, gente, tinha uma pessoa que estudou comigo, ela sempre fala assim, nossa, Amanda, eu contei isso aqui pra você e eu nunca me senti confortável nem pra contar pra minhas amigas mais próximas, eu senti com vontade de falar com você. Você passa
você nunca me julgou por eu te contar isso. Então, aquilo me marcou muito, eu lembro disso até hoje. A gente tava no banheiro, na sala, acho que foi na sala. Eu falei, nossa, nunca contei isso pra ninguém. Acho que foi no banheiro, na verdade. A gente tava eu lembro disso até hoje, assim, da cena dela falando pra mim. E aí eu nunca contei isso pra ninguém. Nem contei pra elas, porque eu sabia que elas iam me julgar e você não. E eu acho que assim, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer. Ela até falou, acho que você seria uma boa psicóloga e tal. Foi a única pessoa que me apoiou na época. O resto todo mundo zoava, me tacava hate, me zoava, mas eu acho que era inveja. E não sei de quê, mas pra implicar comigo, né? Porque eu não fazia porra nenhuma. Enfim, aí o que aconteceu? Meus pais também nunca me apoiaram. Minha família também nunca me apoiou. Só falavam, você é muito ignorante. Fazer psicólogo do seu jeito. Lembra da questão da agressividade? Você é muito ignorante, você não serve pra ser psicólogo. Psicólogo tem que ser assim, tem que ser assada aquela coisa que a gente vê de padrão, né? Tem que ser uma pessoa fria, que não sei o quê. Enfim, quase 10 anos depois eu tô chorando com a minha paciente. E na sessão. E é sobre isso. Enfim. E aí eu falei assim, cara, como eu sou burra, eu não vou passar na faculdade, eu sou ignorante pra ser psicóloga, é a única profissão que eu quero fazer, porque eu considerava burra, eu não era boa em números, eu só gostava de filosofia, sociologia e história. Únicas 3 matérias que eu gostava. E aí eu fui e falei assim, vou ser aeromoça, por que não? Porque eu queria sair de casa, porque ninguém gostava, ninguém me apoiava em nada. Então, uma profissão que eu conseguisse não fazer faculdade, se formar e ir embora de casa. Eu não ia ficar em casa, eu ia morar em qualquer outro lugar. Então, como eu não tinha, tá bem, minha experiência de vida, eu não tive tanta autonomia, eu não sabia me virar, eu fui um pouco... eu não sabia comprar pão na padaria, gente, comprar coisas sozinha. Então, acabou que eu não tinha tanta autonomia assim, enfim, fiz o curso de aeromoça, então, em 2019, fui morar em Vitória, eu sou de Minas, eu fui morar em Vitória, fui fazer o curso lá, beleza, apaixonei com o curso, gente, eu sou apaixonada pela aviação, sou apaixonada. A minha professora da época falou, nossa, você tem muita capacidade, você é muito inteligente. Eu tirava as melhores notas, sim, eu acho que fiquei em segundo lugar, terceiro lugar na época, que fizeram um ranking lá, eu tirava as melhores notas, sempre nota muito boa, eu estudava muito. Falou assim, nossa, Amanda, você tem muita capacidade de ser até piloto, se você quiser. Porque pra ser piloto, gente, é muito difícil, né? Muito complicado. É um outro curso, tal, que tem que fazer. Aí eu disse, nossa, você tem capacidade de chegar até piloto se você quiser e tal. Eu fiquei, caramba, velho, confiando no meu potencial, como assim? Aí eu, beleza, fiz o curso, apaixonei e tal. Só que aquela ideia da psicologia ainda tava meio, assim, eu não sabia muito bem o que fazer. Porque depois de você fazer o curso de aeromoço, você tem que fazer a prova da ANAC, né? Pra aí sim, você depois ir lá pras... mandar, né, seu currículo pras outras, pra aviação. Gente, esqueci o nome, a Gol, a Latam, etc e tal, Azul, tudo mais. E eu queria muito ser da Azul, né? Enfim, quando eu cheguei, aí beleza, eu voltei pra Minas, voltei pra morar com meus pais, e aí eu fiquei muito indecisa, eu não sabia, porque essa prova tem que pagar, né, gente? Na época, tava quase R$ 400. Então, eu teria que ser muito certeira pra saber que aquilo que eu queria seguir da minha vida. Então, eu tava muito na dúvida. Aí eu resolvi falar assim, olha, então eu quero fazer uma terapia. Mas de verdade, eu quero com psicóloga, mulher, de verdade, psicóloga, porque aí eu vou ver, porque eu tava muito na dúvida. Então eu entrei na terapia pra isso. E aí foi um divisor de águas na minha vida. Entrei na terapia, acho que no final de 2019, que eu curso dura 6 meses, mais ou menos. Então eu comecei no início, terminei no final. Aí eu voltei no final, já comecei no início, 2020 e tal, final de 2019. E aí com alguns meses de terapia, ela me ajudou tanto, gente, mas tanto que foi uma terapia de verdade. Eu lembro até hoje, TCC, e foi aí que eu apaixonei pela TCC e sigo até hoje a abordagem, que ela me ajudou tanto, mas tanto que eu falei assim, cara, eu quero fazer isso que ela fez comigo. Era isso que eu precisava. Assim, sabe, eu me senti tão acolhida, tão não julgada, que eu fiquei, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer, porque eu tô passando isso aqui tudo sozinha, eu não tive ninguém pra me apoiar, ninguém pra eu contar, eu sempre tinha pessoas de apoio e tudo mais, amizades, qualquer outra coisa, sabe? Eu tive muito pouco, assim. Mas na época, tipo, eu lidava com tudo sozinha, eu guardava tudo pra mim. Eu não podia viver bem dentro de casa, eu não vivia muito bem. Eu assim, caralho, eu quero isso, sabe? Eu quero fazer isso, porque tanta gente passa que eu passo sozinha também, que não tem ninguém, eu quero ser esse apoio pras pessoas, assim como eu fui tocada e eu tive esse apoio porque eu sofria muito sozinha, muito calada, eu chorava todos os dias, eu me odiava, eu olhava no espelho. Tô me emocionando agora, vou chorar. Enfim, então eu falei assim, cara, eu quero fazer isso que ela fez por mim. E aí eu decidi, quer saber, então eu vou me matricular na faculdade de psicologia. Então em 2020 eu matriculei na faculdade de psicologia. Se eu gostar, tudo bem, eu continuo, se não, a gente volta, faço a prova da ANAC, posso fazer qualquer tempo, né, a prova da ANAC, qualquer hora. Então, qualquer coisa eu volto. Mano, no primeiro período, assim que acabou, eu chorei horrores. Eu chorei muito, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Isso que eu quero fazer, é o resto da minha vida.
eu amei isso, eu vou fazer e foda-se. Continuaram falando, mas eu não vou seguir isso. Continuei com a terapia forte, firme e ótimo. E aí consegui fazer. Depois veio a pandemia, né, mas eu continuei. E aí eu tranquei parei de fazer a terapia com essa pessoa, por questões financeiras, né, mesmo da pandemia. Meu pai pagava na época. Então, depois que eu comecei a trabalhar, fazendo faculdade, eu comecei a pagar minha própria terapia. Sou na terapia até hoje, 4 anos. Eu descobri que eu tive, dentro desses 4 anos, né, eu fui jogando de cada com TAG, TEPT, e tive burnout 2 vezes. Então, descobri que tem nome para aquilo que eu sofri e sentia, para quem eu era. Enfim, e essa é um pouco da minha história. Então, eu amo a aeromoça, eu ainda tenho essa questão, tipo, será que dá pra conciliar os dois, sabe? Porque eu vejo uma menina no TikTok que faz isso, né? Só que eu não sei, assim, se eu conciliaria os dois ou não, sabe? Não sei, porque a minha rotina é tão, assim, horários, né, e tudo mais, eu não sei como é que eu lidaria uma rotina meio que tem as escalas, né? Então, de voo, então, por exemplo, eu não sei. Então, eu não sei, gente, não sei. Não é que eu desisti, assim, né? Mas a minha prioridade, meu coração batia mais forte pela psicologia. Mas eu amo aviação até hoje. Eu acho incrível, acho muito foda. Talvez, quem sabe, um dia eu volte. Talvez, quem sabe, um dia esse sonho se realize. Mas eu consiga fazer, mas não sei se eu seguiria ou não. Gente, é uma questão muito difícil também passar nas provas. Então, eu tinha uma crença de incapacidade muito grande. Não sei, né? Não sei porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser, daqui a pouco, daqui a uns anos, eu falo assim, gente, vou ter esse aeromoça, sei lá, fazendo curso de novo e mostro aqui pra vocês. Mas essa é a minha jornada, foi assim que eu escolhi a psicologia. Foi bem difícil, assim, porque eu queria fazer os dois, só que eu gosto de fazer bem feito, né? De como conciliar. E na minha cabeça eu não sei se eu daria pra conciliar ou não, não sei, tá, gente? Mas talvez, quem sabe, um dia eu volte, quem sabe um dia eu consiga os dois, ou quem sabe, sei lá. Não sabemos, eu virei moça. Mas até então, não. Eu amo o que eu faço. Eu amo atender. Eu amo gravar aqui pra vocês. E amo também a aeromoça, mas não sei se eu vejo como um trabalho. Assim, sabe? Não sei. Não sei, tá, gente? É o meu pensamento de agora, no dia 16/6/2026. De meio que abandonar esse sonho pra seguir a psicologia, meio que meu chamado, assim, né? E eu também tenho uma questão de espiritualidade, falando um pouco mais de mim, espiritualidade, que eu tive meio que uma confirmação de que isso era meio que minha missão de vida, sabe? Que eu ajudaria milhares de pessoas, muitas pessoas, através da psicologia. Então, eu acredito que seja, mas quer dizer que também não posso, né, ter abertura, flexibilidade cognitiva para testar outras coisas, né? Vamos ver o que a vida vai me reservar. Mas é isso. Então, hoje eu estou na clínica do Gabriel Magela. Nunca mais jamais imaginei que eu estaria lá. E é isso, talvez seja realmente uma porta, né? Um propósito, meu propósito de vida mesmo, dessa confirmação que eu tive através da espiritualidade. E a espiritualidade também me avisou no final do ano passado que esse ano, no final do ano, em dezembro, janeiro, eu ia ter uma oportunidade muito boa de trabalho. Tipo assim, bizarramente assim, uma oportunidade incrível. E aí eu tive, 2 semanas depois, aconteceu a questão da contratação, enfim, muita loucura, né? Mas enfim, depois eu posso contar no outro vídeo pra vocês. Se tá na dúvida sobre a carreira qual você seguir, segue o que o seu coração disser, sabe? Pra onde seu coração palpita mais, vê se faz sentido pra você, testa. Porque se eu não tivesse começado psicologia, eu não ia saber se eu gostava ou não. Se eu não tivesse feito curso de aeromoça, eu não ia saber se eu gostava ou não. Então pode ser que eu ia trancar e voltar, mas eu precisava fazer antes. Não tem como eu fazer um curso, querer fazer alguma coisa, eu não sei como é que é. Então é bom a gente fazer, testar. Se não gostou, a gente pode trancar, pode voltar depois, tá tudo certo. O importante é a gente experienciar essa vida. Então você não precisa permanecer também no sonho, que às vezes não faz mais sentido pra você, que você não cabe naquele lugar, que só que as pessoas falam. Então é mais pra motivar vocês, não ouve o que as pessoas dizem, faz o que faz sentido pra você. E é isso. Você já passou por uma situação assim? Alguém já disse pra você também que você não daria certo numa profissão e acabou dando? Como é que você lida com isso? Me conta aqui nos comentários, me fala que eu não estou sozinha, porque eu vejo isso direto na minha clínica, tá? Então, enfim. Você tem permissão pra mudar de rota. Você não precisa de permissão de ninguém. Faça o que te faz feliz. E é isso, que é aí que a gente se encontra. É isso, gente. Se vocês quiserem mais saber sobre mim, quer que você encontrar em vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima.